Esse homem se chama Cornélio, né? Não é um nome tão comum, né? Como João, José, Antônio, mas é um nome fácil de lembrar. Cornélio era o nome dele, né? E esta é a história de quando Cornélio ouviu o nome de Jesus. Então eu vou ler algumas partes dessa história e você pode acompanhar, você pode prestar atenção. Se você está familiarizado com a Bíblia, eu leio nos Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas você pode apenas acompanhar a leitura que eu estou fazendo. E eu quero começar lendo uma pequena parte da mensagem que foi dita a Cornélio, que diz assim: dele, a respeito de Jesus Cristo, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, por causa do nome de Jesus, todo o que crê recebe remissão, recebe perdão dos seus pecados. Por que então que nós falamos do nome de Jesus? Porque só o nome de Jesus pode dar para nós perdão dos nossos pecados. Nenhum outro nome, né? Nenhum outro nome. E esta é a história do Cornélio, e aqui eu quero ler para vocês, então, vindo aquilo que a Bíblia fala a respeito do Cornélio e de quem ele era. Mas lembrando bem que o que nós estamos falando é o nome de Jesus e por que nós precisamos do nome de Jesus, não é isso? O nome, geralmente, ele serve para duas coisas. Uma delas, o nome serve para falar da nossa reputação, né? Tem pessoas, quando você fala, olha, é o fulano de tal, só pelo nome você já sabe, e aquele ali não é boa gente não. Ou, de repente, do nome que você falar, você vai dizer, não, esse eu confio, porque essa é uma pessoa em quem você pode confiar. Então, o nome, ele serve para comunicar reputação, né? Mas tem uma outra razão pela qual o nome também é importante. Sabe por quê? Porque o nome também nos dá acesso a alguns lugares, né? Por exemplo, hoje, quando eu cheguei, a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu nem sabia da existência desse belo lugar. Mas se eu chegasse ali na portaria e dissesse, olha, eu sou o Kleber e eu quero entrar, sabe qual a resposta ele daria? Não. O que você quer fazer aqui, né? Então, eu não poderia entrar nesse lugar e estar aqui com vocês por causa do meu nome. Mas aí, quando nós chegamos, o pastor Kiko, que já é conhecido, ele chegou lá no segurança e disse, é o pastor Francisco. O que aconteceu? É o pastor Francisco? Então pode entrar. Então, o que eu ganhei com o nome do pastor Kiko? Acesso. Eu pude entrar no lugar que eu não entraria com o meu próprio nome. Esse aqui é o caso do Cornélio. E a Bíblia diz algumas coisas muito interessantes sobre eles. Olha só o que a Bíblia diz. Em Cesareia, naquela cidade, morava um homem chamado Cornélio. Ele era um chefe de uma companhia do exército lá da Itália. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, mas não só ele, mas toda a sua casa. Ele dava muitas esmolas ao povo e ele sempre orava a Deus. Uau! Que nome, né? Que nome, que reputação ele tinha. A própria Bíblia diz que o Cornélio era um homem com uma reputação muito boa. Ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom estado social. Diz também que ele era um homem muito piedoso, as pessoas sabiam que ele era piedoso. Diz aqui que ele era temente a Deus, levava a sua casa a temer a Deus e até mesmo fazia muitas esmolas e sempre orava para Deus. Era um homem de boa reputação, né? Mas a pergunta é, Cornélio era um homem de boa reputação, mas será que o nome dele é suficiente para que ele seja salvo e more com Deus na eternidade? É essa história que a Bíblia está contando acerca de Cornélio. Um dia, Cornélio sempre orava a Deus, mas um dia Deus olhou para Cornélio e falou assim, eu preciso mandar alguém lá na casa do Cornélio. Eu preciso mandar alguém lá para falar do meu nome para ele. Por quê? O que o Cornélio tinha? Ele tinha o seu próprio nome. Ele tinha uma reputação de bom homem, ele tinha um bom emprego, uma boa carreira profissional, ele tinha uma boa vida religiosa, ele tinha até mesmo bons amigos com toda a esmola e as boas coisas que ele fazia, e ele estava sempre orando. Ele estava sempre
orando a Deus. Então, o que o Cornélio tinha? Um bom nome. Mas será que um bom nome é suficiente para ser aceito por Deus? Será que um bom nome, uma boa reputação, é suficiente para ser aceito por Deus? Então Deus mandou um outro homem na casa do Cornélio. Um outro homem, um servo de Deus chamado Pedro. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome. Pedro foi um apóstolo de Jesus, um seguidor de Jesus. Ele foi um aluno de Jesus. E Deus então manda que Pedro vá lá na casa do Cornélio, dizer para o Cornélio que existe um nome mais importante que o nome dele, né? Então, diz aqui a nossa história, que Pedro então ele sai da casa dele, da cidade dele, e vai até a cidade de Cornélio. E diz aqui, continuando a história, quando o Pedro então ele chega na casa do Cornélio, no dia seguinte, diz aqui a Bíblia, Pedro chegou lá na cidade de Cesareia. O Cornélio estava esperando ele. Mas não só ele. Não só ele. Diz aqui que o Cornélio chamou os amigos, chamou a família, encheu a casa, porque afinal de contas era Deus que estava mandando uma mensagem para o Cornélio. Então ele estava ali animado, esperando, reunido com seus parentes, com seus amigos, as pessoas mais próximas. E aí diz assim, que quando Pedro estava entrando na casa, Cornélio saiu correndo ao encontro dele. E quando Cornélio chegou na frente de Pedro, ele se prostrou, ele ajoelhou ali no chão e ele começou a adorar o Pedro. Sabe o que o Cornélio fez nesse momento? Ele parou de confiar no nome dele, na reputação dele, mas ele começou a confiar em quem agora? No Pedro. E aí a pergunta é o seguinte, o Cornélio já tinha um bom nome, Cornélio já tinha uma boa reputação, Cornélio já tinha uma boa vida religiosa, mas não é suficiente para passar a eternidade com Deus. Mas agora tem um homem como Pedro. Pedro andou com Deus, Pedro era um homem santo, Pedro era um dos apóstolos de Jesus. Então, se eu não consigo entrar com o meu nome, será que eu consigo entrar pelo nome de Pedro? Então, é isso que o Cornélio faz. Agora tem alguém muito mais especial que ele, e ele então confia em Pedro, ajoelha ali e ele começa então a adorar a Pedro. Sabe qual foi a resposta de Pedro para ele? Olha só o que a Bíblia diz quando ele fez isso. Mas Pedro levantou Cornélio e disse assim: levante-se, porque eu também sou homem. Levante-se, porque eu sou apenas um homem. O que o Pedro está dizendo, Cornélio? Não confie no nome errado, porque você não pode confiar no seu nome, porque o seu nome não é suficiente para que você passe a eternidade com Deus. Mas eu também não, porque eu também sou homem como você, e outra, eu sou apenas homem. E sabe o que é isso interessante que essa história está dizendo? Como seria perigoso para nós se nós confiássemos toda a nossa vida no nosso próprio nome ou na vida de um outro ser humano. Por mais boa que seja a pessoa, ninguém pode garantir para nós uma vida diante de Deus. Apenas um nome é possível, apenas um nome é necessário, e esse não é o nome de Cornélio, esse não é o nome de Pedro, esse não é o nome do pastor Kiko, muito menos o nome do Kleber. Você não consegue nada com o meu nome. Só tem um nome que nos leva para perto de Deus. Sabe qual é esse nome? É o nome de Jesus. E foi isso que Deus mandou Pedro lá falar, porque Cornélio ele já tinha uma vida religiosa, ele era um bom homem, ele era um homem bem sucedido, ele era um homem temente a Deus, mas nada disso era suficiente. Não vai chegar no céu os bons, não vai chegar no céu quem orou mais, não vai chegar no céu quem deu mais esmolas, vai chegar no céu quem está debaixo do nome de Jesus. Não é o nome do Cornélio, não é o nome do Pedro, não é o nome do pastor Kiko, nem do pastor Kleber, nem de nenhuma outra pessoa desse mundo. Só há um nome que pode nos levar para Deus,
esse é o nome de Jesus. E foi isso que agora Pedro entendeu. Agora eu entendi por que Deus me mandou vir na casa de Cornélio. Porque por mais religioso que ele seja, por mais temente a Deus que ele seja, veja só, ele ainda não confia no nome certo. Ele ainda não confia no nome de Deus. Ele ainda confia no nome de homens, e isso vai levá-lo à perdição. E é por isso então que na continuidade da história, Pedro começa a falar para eles: agora eu entendi por que Deus me mandou sair lá da minha cidade, lá da minha casa, e vir aqui na casa de Cornélio para falar com vocês, porque vocês ainda não confiam no nome certo. E aí ele começa a falar então sobre Jesus. Ele começa a falar sobre Jesus, como Deus ungiu aquele homem através do Espírito Santo, com muito poder, e como Jesus andou por todas as partes, fazendo milagres, curando os oprimidos, porque Deus estava com ele. E aí Pedro diz o seguinte: e nós somos testemunhas, porque Pedro andou com Jesus, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, tudo que ele fez em Jerusalém. Só que depois as pessoas mataram esse Jesus. Depois o mataram e penduraram no madeiro. Os inimigos de Deus, os inimigos de Jesus, mataram ele e o crucificaram, pensando que com isso dariam fim ao Filho de Deus. Só que eles estavam pobremente enganados. Pobremente enganados, porque a Bíblia diz que, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Deus ressuscitou e concedeu que ele fosse manifesto a todos, a muitas pessoas, a muitas testemunhas que foram por ele escolhidas. Nós, Pedro está falando, que bebemos, que comemos com ele. Ele de fato ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi morto, mas ressuscitou. E aí Pedro diz o seguinte: esse Jesus que eu estou falando para vocês, esse Jesus que fez milagres e grandes coisas, que curou pessoas, que libertou oprimidos, esse Jesus que foi morto, que foi crucificado, mas que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, esse Jesus nos mandou contar uma mensagem para vocês. Esse Jesus me mandou contar, ser testemunha para vocês, a pregar para vocês que ele foi colocado por Deus, pelo próprio Deus, como juiz de vivos e de mortos. Isso quer dizer que esse Jesus que venceu a morte, ele é o juiz da vida, ele é o nosso juiz, ele é quem nos julga com a sua própria justiça. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe perdão dos seus pecados. Não é incrível isso? Com o meu nome eu não consigo comprar nada, com o meu nome eu não consigo ter acesso a nenhum lugar, com o meu nome eu não consigo entrar na maioria dos lugares, que dirá entrar no céu. Com o nome de Cornélio também não. Ainda que eu diga o nome de Pedro, com o nome de Pedro também não consigo. Ainda que eu cite o seu nome, talvez você tenha um bom nome, mas ele também não é suficiente. Mas graças a Deus, porque nós temos o nome de Jesus. E esse nome de Jesus, ele está disponível para quem? Para todo o que crê. Para todo o que crê. É algo dado de graça, é algo oferecido por Deus para todo aquele que crê. Eu quero contar uma história que eu vivi no ano passado. Como eu falei para vocês, eu trabalho com tribos indígenas, né? E tem tribos no Brasil que são muito amistosas e muito receptoras, muito receptivas. A gente chega, é sempre festa, mas tem algumas tribos que são mais arredias. E nessas que são mais arredias, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para entrar lá sem ser convidado, porque você não tem acesso. E eu queria visitar uma dessas tribos lá no Mato Grosso, uma dessas tribos arredias, mas eu não podia entrar, né? Eu não podia entrar, a gente não entra na casa dos outros sem ser convidado, não é isso? Então eu comecei a ligar para algumas pessoas conhecidas para ver se eu conseguia achar alguém que pudesse me ajudar a entrar naquela tribo. E aí até que eu cheguei num homem, eu vou chamar ele de Antônio, pode ser? Vou chamar ele de Antônio, tá?
Aí eu consegui ligar para esse homem chamado Antônio, liguei para ele e falei: olha, eu quero ir para aquela tribo tal, porque eu quero falar da palavra de Deus lá dentro. E eu ouvi dizer que você conhece aquele povo. Ele falou: sim, conheço, morei lá, todo mundo lá é meu amigo, todo mundo lá me ama, pode ir lá e olha, se você chegar sozinho, pode ser que dê problema, né? Pode ser que dê problema, mas se você usar o meu nome, eles vão te deixar entrar. Então, chega lá e explora o meu nome, usa o meu nome, fala que você é meu amigo, fala que você é amigo do Antônio, e aí as portas serão abertas para você entrar. E assim eu fui, chamei outros amigos e fomos para o Mato Grosso. Chegamos até lá, vou encurtar bastante a história, chegamos até lá, naquele lugar, encontrei com 2 indígenas lá, e eles falaram: olha, vocês não podem entrar na nossa tribo, vocês não podem entrar na nossa aldeia, nós não queremos vocês aí. Aí eu me lembrei do Antônio, me lembrei do nome. Aí eu falei assim: não, mas sabe de uma coisa? Eu sou amigo do Antônio, eu vim em nome do Antônio. Eu conversei com ele, ele falou que eu podia vir. Você sabe o que o índio falou para mim? Se você é amigo do Antônio, você não é meu amigo. Você não pode entrar lá, de forma alguma. Porque o Antônio disse que eu podia usar o nome dele. Mas chegando lá eu descobri o oposto. Ele falou: se você é amigo do Antônio, você não é nosso amigo. Você não pode entrar. E ele ainda disse mais: se eu encontrar você lá dentro da reserva, você não vai sair vivo de lá. No dia seguinte eu fui para uma outra aldeia, fui tentar num outro lugar e falei: eu sou amigo do Antônio, eu vim em nome do Antônio, o Antônio me mandou. Falei: quem sabe aqui dá certo. E o cacique de lá falou assim: então você pode ir embora, porque o Antônio não é bem-vindo. E o amigo do Antônio também não é bem-vindo. No terceiro dia, a gente é teimoso, né? Fui numa terceira aldeia, e aí eu já estava com medo de falar do Antônio, então não citei o nome dele mais. Fomos recebidos. Depois que eu fiz amizade com aqueles indígenas, eu falei para eles, eu contei a história. Eu falei: olha, o Antônio disse que eu podia vir. Ele falou: então, mas você está muito ruim de amigo, porque o Antônio não é bem-vindo aqui, né? Por que eu estou contando essa história para vocês? Como a gente pode confiar a nossa vida em nome que não pode nos dar aquilo que a gente deseja, não é? Eu confiei a minha vida no nome do Antônio, e eu quase morri por causa disso. Eu quase perdi a minha vida por causa disso. Deus nos livrou milagrosamente lá, porque eu ia entrar, mas Deus não permitiu que a gente entrasse, porque eu confiei no nome errado. Você já imaginou se para a eternidade eu tento chegar na presença de Deus com o nome errado? Se eu chego lá e digo: Deus, eu mereço entrar por causa do meu nome, não é suficiente. Se eu falar: Deus, mas meu nome não é tão bom, mas eu pretendo entrar no nome de Pedro, um santo, um homem de Deus, né? Alguém que andou com Jesus. E Pedro falou: eu sou homem como você. Não dá. Mas se você chegar na presença de Deus com o nome de Jesus, você será aceito por Deus. Eu serei aceito por Deus. A única maneira de termos acesso a Deus é se nós crermos no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu espero que essa seja a sua experiência. Eu espero que você confie a sua vida no verdadeiro nome, no poderoso nome, no único nome que é capaz de dar salvação, que é o nome de Jesus. Pois não?